Tome muito cuidado. Essa é uma das prisões mais perigosas do mundo. A prisão da ilha Petak, localizada na Rússia, abriga alguns dos presidiários mais perigosos do país. Eles são obrigados a ficar nas celas por mais de 22 horas por dia. No tempo restante, ficam em celas ao ar livre. Essa prisão te deu medo? Você ainda não viu nada. Nessa jornada para explorar presídios ao redor do mundo, eles vão ficar cada vez mais perigosos e assustadores conforme avançamos na lista. De canibalismo até operações criminosas. Você acha que chega até o fim? Na Armênia, temos a penitenciária de Armavir. O que a torna tão perigosa? Há boatos de que ela é administrada pelos detentos. Conhecido como ladrões da lei, a fama dessa irmandade criminosa é de gerir a prisão com base em seu próprio código de conduta. Eles controlam o tráfico de drogas e o contrabando, mas ninguém sabe quem é o líder. Vou me adiantar e dar uma nota 2 na escala de ameaça. Mas se você achou essa assustadora, tem uma prisão na lista que eu consideraria nível 10 nessa escala. A próxima da lista é a Ilha Rikers. Esse presídio tem uma das maiores taxas de confinamento em solitária nos Estados Unidos. Ela tem milhares de celas somente com esse propósito. Em nono lugar, temos o Campo 22 na Coreia do Norte. As informações sobre esse lugar misterioso são escassas, mas ele é um dos 30 campos de concentração no país. Dizem que ele tem mais de 50 mil presos e que os detentos trabalham 12 horas por dia em Minas. A próxima é a Penitenciária Estadual de San Quentin, na Califórnia. Essa unidade é famosa por alojar prisioneiros no corredor da morte. Por isso, é o lar de alguns dos criminosos mais violentos. Essa está em um nível 4 da escala de ameaças. No Brasil, em São Paulo, temos o Carandiru. Em um determinado momento, essa casa de detenção tinha mais de 8 mil presidiários e apenas 1.000 agentes penitenciários. Foi assim que os detentos tomaram conta dela. Ela não era apenas extremamente violenta, mas também tomada por doenças e desnutrição. Conhecida como Guantánamo do Norte, esse presídio em Indiana abriga alguns dos criminosos que mais mataram nos Estados Unidos. Eles saem de suas celas apenas 3 vezes por semana, quando usam uma cela a céu aberto para se exercitar. A próxima prisão da lista é conhecida pela Dança dos Presidiários. O que começou como um simples exercício dos detentos virou uma sensação mundial. Mas não é isso que a torna perigosa. Ela é a penitenciária com maior superlotação nas Filipinas. Por isso, todo ano existem milhares de surtos e doenças. Antes de entrarmos no top 4, aqui vai uma trivia extra. Você sabe qual é uma das melhores dicas para sobreviver em uma prisão? Evite contato visual. Em presídios superlotados, essa tática é fundamental para você não se envolver com os grupos errados. Ok, de volta à lista. Em quarto lugar, temos a prisão de Guantánamo. Ela está em um nível 7 na escala de ameaça. Ela tem menos de 50 detentos, mas eles estão entre os mais perigosos do mundo. A prisão é famosa por seus métodos de interrogatório, como a tortura por afogamento e a privação sensorial. Em Madagascar, temos a prisão de Antanimora. Construída para 800 presidiários, ela ultrapassa em 400% sua capacidade máxima. Os detentos recebem apenas uma refeição por dia, que é mandioca cozida. Como consequência, a subnutrição atinge mais de 60% dos prisioneiros, levando muitos à morte. A prisão de Gitarama possui uma capacidade máxima de 600 detentos. Apesar disso, são mais de 6.000 pessoas presas. Isso leva a maioria dos presidiários a terem que ficar em pé durante todo o tempo, causando gangrena. Além disso, dizem que os prisioneiros matam e até comem uns aos outros. Essa é nível 9 na escala de ameaças. Olha só, você chegou até o final. Essa última é nível 10, a mais perigosa de todas as prisões. Conheça a prisão Black Dolphin na Rússia. Ela leva o troféu porque todos seus detentos estão aqui pelo resto da vida. Em média, cada um deles matou 5 pessoas. Ela também está repleta de pedófilos e até canibais.
A prisão mantém os detentos em celas individuais 23 horas por dia, onde ficam completamente isolados. Quando saem das celas minúsculas, é apenas para serem transferidos a uma cela um pouquinho maior a céu aberto, onde podem caminhar um pouco. Se você acabar nessa prisão, é provável que nunca mais saia dela. E é por isso que ela é a prisão mais perigosa e ameaçadora da nossa lista. Em 23 de fevereiro, o mundo estremeceu com as imagens do novo centro de confinamento de terroristas de El Salvador. Centenas de homens tatuados, de cabeça rapada, pés descalços e vestindo apenas calções brancos, alinharam-se como exemplo da declaração de guerra ao crime do país centro-americano. Esta é a maior e mais segura prisão da América Latina. Mas se você cair aqui, terá que compartilhar o ar com 12 mil gangsters imprudentes, dispostos e acostumados a desmembrar almas. As celas frias, de 100 metros, foram projetadas para abrigar 100 homens. Os mesmos para os quais estão disponíveis apenas 80 bases de metal sem colchões ou cobertores, nas quais eles devem dormir. Vigiados de todos os ângulos por soldados, policiais e guardas que garantem o controle. A mega construção também tem um regime de lazer zero. Os presos só podem tomar banho dentro das celas, comer 2 vezes por dia e são obrigados a trabalhar apagando os rastros das gangues. Restaurar hospitais e instituições ou construir moradias sociais e instalações esportivas. Você acha que essa prisão vai longe demais? Então fique atento, pois você está prestes a conhecer as prisões mais brutais da América Latina. 2. Ciudad Juárez, México. Raros lugares são tão perigosos quanto a Ciudad Juárez, no México. Uma prisão administrada quase inteiramente por líderes de cartéis. Esse inferno sem lei é dividido em alas de acordo com o tipo de detento e os crimes cometidos. Apesar dos guardas terem ordens de atirar para matar, o controle real está nas mãos de alguns de seus detentos. Aqui, os detentos têm mais liberdade do que os guardas. Em muitos casos, os policiais não têm permissão para atravessar determinados perímetros. E são os criminosos que têm as chaves das áreas comuns atrás das grades. Se esse é o alcance que eles têm sobre os policiais, imagine o que eles podem fazer com você se você quiser ser alvo de uma gangue rival. A prisão tem quadras esportivas e celas VIP, que foram construídas e equipadas secretamente a pedido dos prisioneiros. Uma dessas celas tinha uma jacuzzi, um bar e um estúdio de tatuagem. Ninguém se atreve a dizer exatamente como os objetos e ferramentas necessários para as reformas ilegais entraram. E enquanto alguns presos cumprem suas penas como se estivessem num hotel 5 estrelas, outros não ousam sair para os pátios com medo de serem assassinados. 3. Complexo Penitenciário Anísio Jobim, Brasil. Escondido entre a densa floresta amazônica do Brasil está o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, conhecido como Compache. Essa fortaleza superlotada, construída para 592 detentos, abriga o dobro de presos e frequentemente se torna um campo de batalha. A razão? Confrontos entre cartéis e o seu poder e influência para além das grades. No dia 1º de janeiro de 2017, um motim entre gangues rivais custou a vida de 57 prisioneiros. Durante 17 horas, os presos assumiram o controle da prisão, usando técnicas de intimidação selvagens e armas reais ou fabricadas com qualquer utensílio que pudessem transformar, como escovas de dente. 4. Penitenciária do Litoral, Equador. O sistema penitenciário do Equador foi testemunha de uma série de massacres que deixaram mais de 450 mortos desde 2020. E a penitenciária da costa é uma das mais problemáticas do mundo. Em setembro de 2001, 118 detentos foram mortos durante uma luta frenética de 2 dias entre gangues rivais.
A escalada da violência nas prisões do Equador começou a surgir depois que elas se tornaram uma parte importante das lucrativas rotas de tráfico de cocaína, da América do Sul para a América do Norte e Europa. E embora o país não tenha histórico de produção de cocaína, ele está localizado entre os dois maiores centros de produção de narcóticos do planeta, Peru e Colômbia. Para controlar o problema das prisões e reforçar a segurança, o governo anunciou a compra de 24 milhões de cartuchos de armas. Um número assustador, porque é quase o dobro da população deste país. 5. Lurigancho, Peru. A prisão de Lurigancho, no Peru, foi construída para abrigar 2.500 prisioneiros, mas abriga os 10.000 presos mais perigosos. O que é ainda mais chocante é que apenas 100 guardas estão encarregados de manter a ordem atrás das grades. Seu problema de superlotação é tão crônico que alguns dos prisioneiros optaram por viver nos telhados. E a violência é tão terrível que, em um de seus capítulos mais sombrios, 124 prisioneiros foram mortos em um único dia. Cada amanhecer dentro dessas paredes é tanto uma dádiva quanto uma maldição. Para sobreviver, você precisa ouvir mais do que falar. E quando o fizer, certifique-se de escolher suas palavras com a precisão de um cirurgião. Número 7. Penitenciária de Tamara, Honduras. Essa instituição serve como um exemplo claro de quão perigosa pode ser uma prisão feminina. Não apenas por causa das táticas extremas empregadas pelos guardas, mas também devido à violência entre os detentos. Hoje à noite, angústia e raiva em Honduras depois que autoridades do governo disseram que uma gangue massacrou pelo menos 46 mulheres dentro de uma prisão. Em junho de 2023, alguns detentos dessa penitenciária estavam relatando ameaças de violência de gangues locais conhecidas como maras, mas a prisão não tomou nenhuma medida para protegê-los. Na noite de 20 de junho, os presos de uma das gangues dominaram os guardas e incendiaram as instalações. O incêndio causou dezenas de mortes e muitas outras mulheres foram baleadas e esfaqueadas durante o tumulto. Esse incidente deixou quase 50 mulheres mortas, tornando-o um dos motins em prisões mais mortais da história. Embora aderir a um gangue possa parecer uma forma de se manter seguro na prisão, casos como este provam o contrário. É mais seguro manter-se afastado de problemas e denunciar às autoridades quaisquer ameaças de grupos violentos. Hoje vamos levá-lo às prisões femininas mais perigosas da Terra. Se você acha que sobreviver nesses lugares seria fácil, pense novamente. Você não vai acreditar no que acontece por trás dessas paredes. Que prisão obrigava as reclusas a ter relações sexuais com os guardas? Como é que os prisioneiros tomaram o controle de uma instalação? E que prisão tem um longo historial de mortes misteriosas? Número 6. Prisão La Mesa, México. A prisão está localizada em Tijuana, uma cidade no norte do México que é conhecida, entre outras coisas, pelo tráfico de drogas e pela violência associada a ele. E, tal como a cidade, os reclusos de La Mesa são conhecidos por serem duros e implacáveis, levando a tumultos frequentes e mortais. Um dos incidentes mais graves ocorreu em 2008, quando os guardas negaram água aos detentos após um motim que custou a vida de 3 prisioneiros. Em protesto, alguns presos subiram ao topo do prédio e assumiram o controle das instalações. As autoridades acabaram intervindo, resultando na morte de 19 mulheres e ferimentos em muitas outras durante a operação. Especialistas e jornalistas atribuem esse trágico evento à corrupção e à negligência do sistema penitenciário e do governo local. Infelizmente, não há muito que um recluso possa fazer para combater estes problemas. Quer visitar uma instalação que é totalmente administrada pelos presos? Bem, veja o nosso vídeo As 5 prisões mais estranhas. Você tem uma chave para si mesmo. Inscreva-se em nosso canal para obter mais conteúdos sobre prisões. Prisão Julia Tutwiler, Estados Unidos.
Essa instituição no Alabama, inaugurada em 1942, ganhou notoriedade nos últimos anos por sua grave superlotação e pelos alarmantes incidentes de abuso sexual cometidos tanto por detentos quanto por agentes penitenciários. Um grupo chamado Equal Justice Initiative publicou um relatório sobre a prisão de Tutwiler, afirmando ter falado com mais de 50 reclusos, muitos dos quais disseram ter sido abusados sexualmente por guardas prisionais. De acordo com um relatório de 2014, os oficiais exigiram favores sexuais em troca de uniformes limpos e realizaram contagens irregulares de cabeças nos chuveiros. Até 36% dos funcionários foram identificados como envolvidos em relações sexuais com detentos, muitas vezes não consensuais. A má conduta era tão terrível que, em 2016, o governador do Alabama anunciou o fechamento da prisão. No entanto, ele continua funcionando até hoje e não há evidências que sugiram que o abuso tenha cessado. Número 4. Prisão de Lowell, Estados Unidos. Lowell abriu suas portas em 1956 como a primeira prisão feminina da Flórida, e desde então tornou-se a maior prisão feminina dos Estados Unidos, abrigando quase 3.000 detentas. Mas, apesar de estar superlotada com mulheres condenadas por assassinato, crimes sexuais e tráfico de drogas, a maior ameaça talvez seja a equipe abusiva da prisão. Ex-presidiários falaram abertamente sobre serem forçados a fazer sexo com guardas para evitar serem colocados em confinamento solitário. Alguns prisioneiros morreram em circunstâncias suspeitas após denunciarem assédio por parte dos funcionários. As suas famílias não receberam qualquer explicação. Número 3. Prisão Central de Bangalore, Índia. Esse local foi inicialmente construído como uma prisão para homens, mas depois foi acrescentada uma seção para mulheres. Atualmente abriga mais de 200 mulheres, algumas das quais se apresentaram para contar as coisas terríveis pelas quais passaram. Em 2014, um grupo de prisioneiros enviou 2 cartas afirmando que estavam sofrendo exploração sexual por parte das autoridades prisionais. De acordo com as cartas, as mulheres foram levadas para a seção masculina da prisão e forçadas a fazer sexo com detentos que haviam subornado os guardas. As autoridades penitenciárias negaram as alegações, mas o governo interveio e ordenou uma investigação. Número 2. Prisão feminina de Heilongjiang, China. Apesar do sigilo do governo chinês em relação a essa instalação, um incidente em 2023 revelou o abuso sistemático sofrido pelos detentos. Mua Yangxia, uma mulher de 75 anos, morreu ao ser agredida pelos guardas e outros detentos. Ela já havia relatado ter sido torturada por guardas da prisão na tentativa de fazê-la renunciar à sua fé, conhecida como Falun Gong. De acordo com a Human Rights Watch, essa fé tem sido perseguida na China pelo menos nas últimas 2 décadas. Alguns relatos afirmam que pelo menos 5.000 praticantes dessa fé morreram devido à sua prisão e à negligência do governo. Número 1. A prisão estadual metropolitana para mulheres, Estados Unidos. A prisão na Geórgia, inaugurada como uma prisão masculina e convertida em uma instalação para mulheres em 1992, rapidamente se tornou uma das prisões mais problemáticas dos Estados Unidos e do mundo. Com uma grande população de condenados à morte ou à prisão perpétua, uma boa parte dos conflitos nessa prisão girou em torno de encontros sexuais. Uma investigação da ABC News revelou que até 90% dos reclusos tinham tido relações sexuais com outros prisioneiros, levando a conflitos e violência. Devido às condições severas da prisão, muitos detentos tentaram tirar a própria vida, alguns conseguindo, como Lynn Turner, que, em um esforço para escapar das condições horríveis da prisão, teve uma overdose de medicamentos para pressão arterial. O centro finalmente fechou em 2011 e sua população foi transferida para outras instalações do estado. A vida na prisão é, sem dúvida, desafiadora, mas imagine ser mantido em cativeiro sob as piores condições possíveis em confinamento solitário. Não é um pesadelo incomum. Cerca de 80.000 pessoas nos Estados Unidos estão atualmente sujeitas à prisão por isolamento. Se quiser saber como sobreviver à sua própria mente no buraco, assista ao próximo vídeo aqui sobre como sobreviver.